Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 19 de setembro, cuja leitura bíblica do dia, em 1 Tessalonicenses, capítulos 1 e 2, e também Salmos 72 a 74. Pega a sua Bíblia, por favor, se você puder. Acompanhe comigo, Salmo 73, versos 24 e 25. Salmo 73, versículos 24 e 25, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus: Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Eu já Acho que eu já preguei ao menos umas duas mensagens com base no Salmo 73 nos últimos anos. Talvez, se eu me lembro bem, uma a partir dos versos iniciais, falando sobre o risco de cairmos, e a segunda a partir dos versículos finais, dizendo sobre, se eu não me engano, a importância de sermos conduzidos pelo Senhor. Talvez seja isso, não lembro exatamente. Mas, por que dessa reflexão, cujo título parece um contrassenso? Não fuja, o céu é real. Porque alguém em sua consciência jamais desejaria não ir para o céu. E ao meditar aqui no Salmo 73, me chamou muito a atenção, me chamaram muito a atenção esses dois versículos, porque o Senhor confirmou no meu coração o que ele, eu já tinha entendido que ele queria que eu compartilhasse sobre a realidade do céu. Naquela reflexão, fuja, o inferno é real, nós vimos, e vou tentar me lembrar de compartilhar, aliás, vou até fazer o seguinte, vou até escrever aqui, que aí eu não esqueço, né? Vou botar aqui de compartilhar no... Vou tentar botar no card, na descrição e no comentário em destaque. Pronto. Vou botar aqui para ver se eu não me esqueço. Naquela reflexão, nós vimos que tanto as antigas culturas como as religiões creem num porvir que poderia ser de bem-aventurança. Eles creem num porvir que pode não ser de bem-aventurança, mas de sofrimento, mas também numa bem-aventurança. E aí tem a diversidade de entendimento, eu já falo bastante lá naquela reflexão, já comentei em outras também, não é o caso aqui. E ali eu falava que com a história sobre o rico e o Lázaro, Jesus nos mostra que quando a alma deixa o corpo vai para a sepultura, ou é decomposto se não for para a sepultura, nesse processo de deixar, né? Que a alma deixa o corpo, que nós chamamos de morte, apenas dois destinos estão propostos: salvação ou condenação, vida eterna com Deus ou morte eterna sem Deus, céu ou inferno. Lucas 16, 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico, Lázaro e Abraão estavam no mesmo lugar. Sheol, termo no hebraico, Hades no grego e inferno no latim.
que significa o lugar da morada da alma dos mortos. Lázaro foi conduzido por um cortejo angelical até o chamado seio de Abraão, ou paraíso, região superior na morada da alma dos mortos, destinada para os salvos, ok? Local esse onde o próprio Senhor Jesus esteve ao morrer, como Davi profetiza no Salmo 16, versos 8 a 11. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, é o termo hebraico Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, que o corpo decomponha. Far-me-ás ver a vereda da vida, eu vou ressuscitar. Na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Então ele não ficou no local da morada dos mortos, o corpo não deu tempo de se decompor, ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou, fez ver a vereda da vida, na tua presença fartura de alegrias, ele foi recebido por Deus, está à mão direita perpetuamente. Ou seja, Jesus esteve lá, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Pedro, cheio do Espírito Santo, confirma isso. Foi logo depois do derramar do Espírito Santo. Dentro lá da pregação dele, para explicar o batismo no Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, em dado momento ele diz assim, Atos 2, 25 a 33. Porque dele disse Davi, referência lá ao Salmo 16, 8 a 11, que acabei de ler. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno. Aí aqui o termo Had. Nem mencionando, linkando Hades ao Sheol do hebraico. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ok? Então, com a história sobre o rico e Lázaro, Jesus confirmou que o Sheol, o Hades, o inferno, ele estava dividido em duas partes. Nas profundezas, num lugar de tormento consciente, está o rico. Eu digo está o rico porque eu entendo que aquilo não é uma alegoria. Eu entendo como um relato de algo verídico. Então, eu entendo que o rico era um personagem, uma pessoa que de fato morreu e está no inferno. Então, ali está o rico, da história de Rico e Lázaro, e todos os perdidos, até que, com o julgamento final, sejam lançados no lago de fogo e enxofre, como nós vimos naquela reflexão sobre a realidade do inferno. Isso nas profundezas, no lugar de tormento consciente. No topo, no lugar de descanso consciente, no lugar dos justos, chamado seio de Abraão, ou paraíso, eu já vou explicar por que eu digo paraíso, estavam Lázaro, Abraão, e aí Isaac, Jacó, Samuel,
Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os demais salvos antes de Cristo. João o Batista, né? Certamente, né? João Batista, todos os salvos antes de Cristo retornar para o céu. É importante isso que eu acabei de falar aqui. Antes de Cristo retornar para o céu. E por que eu falo que o seio de Abraão também paraíso? Porque Jesus chamou de paraíso. Lucas 23, 39 a 43, crucificação do Senhor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. É só um parênteses aqui. Chamar de ladrão na cruz não vejo como correto, mas malfeitor, porque ele não estava ali por conta do roubo, tá? Não é como a Bíblia mostra. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda tens a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí, quando Jesus disse que naquele dia, aquele malfeitor convertido a Cristo, ele estaria com o Senhor no paraíso, é que Jesus também morreria naquele dia e ambos estariam nesse local, no Hades, no Sheol, no inferno, que era destinado aos salvos, destinado aos justos, ok? E não aos perdidos em tormento. Então, entendo que também podemos dizer que o seio de Abraão era também paraíso, ok? E aí, lendo Lucas 16, nós vemos que entre esses dois lugares, um grande abismo que os separava e a impossibilidade de passar de um para o outro. Nós vimos isso naquela reflexão. Mas você prestou atenção que eu disse que os salvos que morreram no passado, estavam no Sheol antes de Jesus retornar para o céu? Aí talvez você se pergunte, e agora, não estão mais? Vamos lá. Pela palavra, nós cremos que ao subir aos céus, Jesus tomou essa região chamada de seio de Abraão, ou paraíso, na morada da alma dos mortos, e conduziu todos os salvos à glória, ao céu. Ok? Ou seja, agora os mortos perdidos estão no inferno, Sheol, no hebraico, Hades, no grego. E os salvos no paraíso, que está no céu. Tá? Uma profecia sobre isso, Salmo 68, 18, fala de uma marcha vitoriosa, apontando, claro, para o reinado em Israel, mas que era algo profético a Cristo, tá? Salmo 68, 18. Só estou numa pausa aqui. Vinha uma marcha vitoriosa no Salmo 68. Ela foi interrompida e no versículo 18 ela é retomada, tá? Por quê? A linguagem que ele vai usar aqui, deixa eu ler primeiro. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Esse aqui, dos dons, é porque acontecia. Nessa marcha vitoriosa, tanto o líder daquela marcha, ele recebia presentes, como ele também distribuía presentes, tá? As duas coisas. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele confirma isso, quando ele vai dizer a respeito
da importância da unidade da igreja e que Deus estabeleceu para a igreja, presenteou a igreja com os chamados dons de governo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e ele faz menção a isso aqui, dizendo que esses dons de governo, esses dons ministeriais de governo da igreja, eles são presente de Jesus para a sua igreja, tá? Para que a igreja se mantenha unida e cresça, edificada no Senhor, crescendo à medida de estatura do varão perfeito. Aí Efésios 4, de 8 a 10, ele diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Lá no Salmo 68 diz o termo recebeste, aqui deu, porque pode significar tanto uma quanto a segunda coisa. Ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra e distribuiu, recebeu toda a honraria, né? Foi exaltado sobre todo o nome nos céus e na terra e deu à igreja os ministérios de governo como presente, tá? Aí ele diz o seguinte, continuando, o que Paulo continua dizendo. Ora, isto, ele subiu para onde? Subiu ao alto, tá? Para os céus. Que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, ele esteve lá no Hades, no Sheol, no seio de Abraão. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, esse de levou o cativo o cativeiro é que ele levou a região chamada seio de Abraão, paraíso, para o céu, ok? E o céu, é interessante uma linguagem que Paulo diz, o céu agora é o lugar do paraíso, segundo os Coríntios 12, 1 a 4. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Preste atenção. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, prestou atenção, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O céu é para onde os salvos que morrem vão. Atos 7, 55 a 60. Falando de Estevão, que estava sendo martirizado. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, se ele viu os céus abertos e viu lá o Senhor e falou que para o Senhor o receber, que o Senhor o receberia, onde o Senhor receberia o espírito de Estevão? No céu, tá? No céu. Não mais no seio de Abraão, não mais lá na região do Hades, no inferno, do Sheol, destinada aos salvos, mas agora esse local está no céu, tá? Onde o céu é onde conscientemente os salvos estão. Eu vejo isso claramente
na abertura do quinto selo, em Apocalipse 6, 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Ou seja, estavam os mártires ali, pela linguagem, está falando dos mártires, debaixo do altar do Senhor, tá? De forma consciente. O céu é o lugar onde nós habitamos com o Senhor. Segundo os Coríntios 5, 1 a 8. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ok? O que é muito melhor. Filipenses 1, 21 a 23. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Muito melhor. Não tem comparação. A nossa vida aqui na Terra, por melhor que seja, não se compara a estar com Cristo. Um detalhe aqui importante é que no seu retorno, Jesus, vindo do céu, trará do céu os que estavam com ele para a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Se ele está descendo do céu e está trazendo quem estava com ele, quem morreu salvo está no céu, obviamente. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Um detalhe, acho que eu coloquei aqui, está aqui no versículo. Deixa eu ver aqui, abrir aqui na Bíblia 1 Tessalonicenses, por quê? Tem um detalhe interessante sobre isso. Tá aqui, né?
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, quem revelou isso para Paulo, que os salvos estão no céu com o Senhor e que de lá virão com o Senhor para que ressuscitem num corpo transformado, para que sejam arrebatados com os que estiverem vivos, para sempre estarem com o Senhor, foi o próprio Jesus. Isso aqui não é teologia de Paulo. Isso aqui foi o que Jesus revelou para Paulo. Ok? Então, quem morre, o salvo, quando morre, já está no céu com o Senhor. E, aliás, como o próprio Senhor quer. João 17, 24. Na chamada oração sacerdotal, o Senhor intercedendo por nós. Ele diz o seguinte, ele disse o seguinte, está revelado lá, João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O que Jesus está falando? Pai, eu quero que os meus discípulos estejam para sempre comigo, onde eu estiver. Jesus está no céu, os crentes estão com Jesus no céu, os salvos estão com Jesus no céu. Jesus virá à terra, os salvos virão à terra com Jesus, ok? Ressuscitarão no corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor, onde Ele estiver, ok? Olhando aqui para o contexto do Salmo 73, nos versículos 1 a 3, Asaf diz o seguinte, isso aqui é um salmo de Asaf, ele diz o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Ou seja, Asaf, ele conta que quase caiu porque ele estava olhando para o lugar errado. Ele diz aqui, tá? Porque ele estava atentando-se ao que ele não deveria, quando ele via a prosperidade do ímpio. Nos versículos 4 a 14, não vou ler, tá? Que não é o foco aqui da reflexão. Asaf, ele conta que contemplou a saúde, o estilo de vida, as riquezas dos homens que eram soberbos, violentos, glutões, gananciosos, maliciosos, irreverentes e difamadores. Até que, aí a partir do versículo 16 em diante, ele teve um encontro com o Senhor, ele caiu em si. E aí ele declara os versículos iniciais que eu li com você, tá? E é importante que Asaf, ele não era um crente sem responsabilidade, um novato, tá? Vamos chamar assim. Mas é alguém experimentado na fé e no exercício ministerial. Asaf era um levita por hereditariedade, a palavra diz isso lá em 1 Crônicas. Um salmista, esse salmo aqui, do 73 a 83, o salmo 50, são salmos de Asaf, atribuídos a ele. Em alguns dos salmos, ele traz uma proclamação de juízo divino, então ali ele está sendo usado como um profeta, e sem falar que ele era o encarregado do louvor com Davi e Salomão. 1 Crônicas nos diz isso claramente, tá? E, além disso, o ministério dele deixou um legado, porque anos depois, o rei Ezequias, no tempo do rei Ezequias, esse legado de Asaf, ministerial, ele é recordado, está lá em 2 Crônicas, tá? E aí, como então, se o céu é real, espero que você tenha entendido isso pela palavra, e eu fiz questão de não ficar contando aqui detalhes sobre que a palavra nos revela, sobre o céu,
detalhes que Apocalipse mostram. Não fiz questão de não te mostrar isso, mas de mostrar que é o destino do salvo para estar com o Senhor. E tem um porquê. E tem um porquê. Porque se, já vou falar já, se nós desejamos ir para o céu com medo da condenação eterna, ou por desejar o estado de bem-aventurança no céu por si só, isso é um problema, tá? É um grave problema. Então, como não fugir do céu? Primeiro, versículo 24, eu vou chamar de parte A. Guiar-me-ás. Não é você que vai para o céu. Não sou eu que vou para o céu. Mas é Jesus que morreu no meu e no seu lugar, derramando seu precioso sangue por causa dos nossos pecados, sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. É Ele, Jesus, mediante a graça de Deus, por meio da nossa fé nesse Senhor Jesus, nosso Salvador, é que Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, nos leva para o céu. Jesus disse que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Então não sou eu que vou para o céu. Não é você que vai para o céu. Não foi não foi o mendigo Lázaro que foi para o céu, mas é o Senhor que nos conduz. Então, como não fugir do céu? Indo a Cristo, que é o caminho. Indo a Cristo, que é o caminho. Quando nós não vamos a Cristo, mas quando nós vamos à religiosidade, ainda que praticando boas coisas, religião não salva. A religião não salva. Você dizer que congrega numa igreja cristã, isso não te salva, não te leva para o céu. Você ter uma prática devocional sadia não te leva para o céu. Ter vida de oração, de meditação bíblica, da comunhão da fé com os irmãos, isso não te leva para o céu. Não te leva para o céu. Mas quem nos leva para o céu é o Senhor Jesus, mediante a nossa fé nele, em arrependimento de pecados. Jesus é o caminho. Jesus. Então, em primeiro lugar, como não fugir do céu? Ser guiado por Jesus, indo a ele que é o caminho. Segundo, quando ele diz assim, guiar-me-ás com o teu conselho, é sinal de que nós precisamos viver a palavra de Deus, corresponder à mensagem do conselho de Deus, o evangelho de Cristo em fé. Como Jesus nos leva para o céu? Quando nós correspondemos à mensagem do evangelho, ao seu conselho, à sua palavra. Ok? E depois me receberás na glória. Terceiro, como não fugir do céu? Entendendo que ir para o céu é estar com Jesus. Por isso que eu fiz questão de não falar de detalhes do céu, de falar de ruas de ouro, de falar dos fundamentos, das pedras preciosas, dos muros da cidade, de falar do rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro, de água pura como cristal, de falar das portas com as pérolas, de falar
onde não haverá choro, lágrima, pranto, morte. Eu fiz questão de não dizer nada disso. Nada, nada. Por quê? Porque se você quer ir para o céu por medo do inferno, por ganância de estar lá, porque aqui você tem uma vida de sofrimento e você quer ter uma vida boa no céu, com todo carinho, se o teu coração está assim, você permanece ainda destinado ao inferno. Nós precisamos entender que ir para o céu é estar com Jesus. Lembra quando Paulo disse, eu li em uma das epístolas, que ele disse que estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Ele não falou, puxa, se eu tiver que morrer, amém, porque estar num estado de delícias no céu é incomparavelmente melhor. Ele não falou isso. Ele não disse isso. Ele disse estar com Cristo. É estar com Cristo que é incomparavelmente melhor. É estar face a face diante do Senhor que é incomparavelmente melhor. Você está entendendo? E é o que nos diz aqui o versículo 25 na parte A. Quem tem o eu no céu, senão a ti? Porque o melhor do céu é Jesus. O melhor do céu não são os benefícios no céu. O melhor do céu é estar com Jesus. Amém? Quarto lugar, é que não adianta querer estar com Jesus lá no porvir, depois de findada a vida aqui na terra, se nós não desejarmos Jesus como o mais precioso da nossa vida aqui na terra. Se hoje nós não tivermos um relacionamento pessoal com Ele, porque o amamos e demonstramos esse amor por meio da obediência à Sua palavra, se nós não entendemos isso, nós estamos fugindo do céu. Você está demonstrando, se Jesus não é precioso para você aqui, Ele é precioso para você lá na eternidade? Pera aí. Você está entendendo? Olha o que diz a continuidade do versículo 25. E na terra não há quem eu deseje além de ti. O que você mais deseja aqui na terra? É sua família? São suas realizações pessoais? É o ministério que o Senhor te confiou? É a igreja onde você congrega? São os seus bens, suas posses? É o status que você ocupa na sociedade? O que é o mais precioso para você? Tem gente que se diz de Jesus que demonstra que tantas pessoas e coisas são mais preciosas. Por suas atitudes, cada um reflita sobre si mesmo. Ore para dentro do seu coração com a ajuda do Espírito Santo. Porque se Jesus não é quem nós mais desejamos aqui na terra, nós estamos fugindo do céu. É simples assim. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e ao Cristo que tu enviaste. A vida eterna é relacionamento já, agora, com o Senhor. Ok? Quinto lugar, versículo 26, na parte A. Nós fugimos do céu, não fugimos do céu, dando o devido lugar às adversidades. Quando o texto diz assim, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. O sofrimento faz parte da vida humana, inclusive do cristão. E alguns que nos surgem exatamente por sermos de Cristo, não sermos mais desse mundo. Só que as adversidades da vida, a leve momentânea tribulação, não há de se comparar à glória que há de ser revelada a nós. A Bíblia nos diz isso. Quando nós colocamos o foco aqui na terra, nos problemas daqui da terra, e não
na glória e não na glória, nós estamos demonstrando que o nosso pensamento ele está limitado aqui às coisas da terra, ok? E na parte B, em sexto lugar, eu vejo aqui que é quando nós temos uma plena satisfação em Cristo, quando ele diz, é a minha porção para sempre. Não apenas o Senhor nos fortalece o coração em meio às adversidades, nessa leve momentânea tribulação, como ele precisa ser a nossa plena satisfação. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Jesus é suficiente para você? Ou você diz que é de Jesus e você precisa de mais algo na sua vida para que você seja pleno, para que você seja satisfeito? Jesus é a sua porção? Ou você diz que a sua porção é Jesus, mas tudo aquilo que você considera importante na sua vida também? Ok? Sétimo e penúltimo lugar, versículo 27, eu vejo, é que nós não fugimos do céu lembrando que o inferno é real. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Não se engane. Você pode desviar da fé. Você pode abandonar o Senhor, se alongar dele, se distanciar dele, se desviar dele. E se chegar ao fim dessa vida nessa condição, você estará condenado eternamente. Então, não fuja do céu lembrando que o inferno é real, ok? Aquela reflexão que eu comentei no início. E em último lugar, oitavo lugar, confiando em Deus. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Confie em Deus. Não confie em você mesmo. Não confie nas suas forças. Mas tenha fé, crendo que o céu é real e que Jesus, por meio do seu sangue precioso derramado na cruz, te leva para lá. Confie que essa obra do Senhor é suficiente para te salvar e se comprometa a ter uma vida, um relacionamento pessoal com Ele, em uma amorosa obediência, capacitado pelo Espírito Santo, sendo guiado por Ele. Não fuja do céu, Ele é real. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.